Mas e se derrubarem a internet, o Bitcoin acaba? Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuída. Um grupo de pesquisadores brasileiros realizou a primeira transação de Bitcoin na Lua. Sim, Elon Musk tá doido para fazer transações de criptomoedas no espaço, na Lua, em Marte, sabe-se lá mais onde, mas quem chegou na Lua primeiro foram os brasileiros. No dia 24 de abril de 2021, os pesquisadores e entusiastas de Bitcoin Márcio Gandra, Rafael Silveira, Narcélio Filho, André Alvarenga e Paulo Júnior fizeram um projeto que consistiu em uma transação de Bitcoin, iniciada em Belo Horizonte, Minas Gerais, e encerrada em Campinas, São Paulo, passando pela Lua. Sim, o valor de 0.0018546 Bitcoin foi confirmado no bloco 681167 no dia 29 de abril de 2021. Foi a primeira transação de Bitcoin feita com a Lua de intermediário. Vamos entender como esse grande feito, projetado pelo Márcio Gandra e o Rafael Oliveira, aconteceu. O André Alvarenga, em Belo Horizonte, usando uma carteira Bitcoin, criou uma transação enviando alguns satoshis para o endereço do Narcélio Filho. Normalmente isso aconteceria pela internet normalmente, se você tem uma carteira Bitcoin, sabe como fazer isso facilmente. Porém, a carteira onde tal transação foi criada estava fora da internet. Isso não muda nada em relação ao protocolo do Bitcoin, apenas a transação precisa atingir outros nodos da rede Bitcoin de alguma forma para ser processada e confirmada. Então, tal transação, um arquivo com um total de 308 bytes, que inclui a informação sobre a origem, o destino, a quantidade de bitcoins, bem como a assinatura digital de quem está enviando, foi mandada na forma de um arquivo para o Rafael Silveira, na cidade de Macacos, em Minas Gerais. Lá, os 308 bytes foram codificados para código Morse, um sinal bastante simples e muito efetivo para envio de comunicações. A partir daí, o Rafael utilizou um transmissor potente de rádio amador com uma antena direcionada para a Lua. A Lua naturalmente reflete sinais de rádio, portanto o sinal bateu na superfície da Lua e foi jogado de volta à Terra, onde foi captado na cidade de Campinas, São Paulo, por um receptor de alto ganho pelo Paulo Júnior. Como você pode imaginar, essa transmissão foi trabalhosa. Embora sejam apenas 308 bytes, existe um grande número de perturbações e mesmo a questão geométrica é delicada. Qualquer pequeno desvio nas antenas e elas perdem o sinal. Porém, conseguiram fazer a transmissão com sucesso. Essa técnica é conhecida como EME, Earth, Moon, Earth, ou seja, Terra, Lua, Terra, e foi descrita academicamente no início dos anos 1940. Porém, até aqui não se tem notícia que alguém tenha usado tal técnica para enviar uma transação de Bitcoin usando a reflexão na Lua. A transmissão recebida pelo Paulo Júnior em Campinas foi então transformada novamente de código Morse para um arquivo tradicional eletrônico, hexadecimal, e colocada em um nodo tradicional do Bitcoin. Assim, o receptor, o Narcélio, recebeu o valor. Como era uma transação legítima, seguindo o protocolo, bastou ser colocado em outros nodos do Bitcoin para ser processado no bloco 681167 e confirmada. Precisamos ressaltar algumas coisas aqui. A data para essa transmissão não foi escolhida por acaso. A transmissão foi feita próxima à chamada Lua Rosa, um momento na trajetória da Lua que ela está mais próxima do planeta Terra. Como a perda de sinal é grande nesse processo, é melhor ter a menor distância possível a ser percorrida. A distância entre o emissor e o receptor, entre a cidade de Macacos, em Minas Gerais, e Campinas, em São Paulo, é maior que 500 km. Isso impede uma linha visada entre ambos, ou seja, não seria possível que o pessoal em Campinas estivesse, sem querer, ouvindo diretamente o sinal de rádio emitido lá de Macaco. Isso garante que, de fato, o sinal foi até a Lua e voltou. E além disso, é importante avisar, todos os softwares usados no processo foram softwares livres. No final, o grupo ainda brincou com Elon Musk transmitindo uma mensagem para ele. Eu sou o primeiro Bitcoin a chegar até a Lua. Nós fizemos primeiro, Elon. Boa sorte com Marte, Elon Musk. Você ainda tem chance de fazer a primeira transação lá, mas olha só, não demora muito não, porque o pessoal aqui é fera, hein? Daqui a pouco te batem nessa também. Muito bacana o feito do pessoal, alguns deles são contribuintes aqui do Visão Libertária, o que é uma honra para nós. Mas se você achou que isso era apenas uma experiência engraçada, sem nenhuma consequência de fato, pense melhor.
A transação faz parte de um projeto maior de estabelecimento de uma rede de transmissão Bitcoin usando o rádio amador, chamada satoshi.radio.br. Dá uma conferida lá no site deles. A ideia é ter uma grande rede de radioamadores e, com auxílio de satélites amadores, conseguir gerar de fato uma rede alternativa totalmente independente da internet para transacionar Bitcoin. Sim, caso você não saiba, existem hoje vários satélites amadores. São tipicamente satélites pequenos e leves que pegam carona em voos de lançamentos de satélites tradicionais e são colocados em órbita por uma fração do valor, visto estarem apenas complementando a carga útil do foguete. Isso já é bastante comum. Sim, muita gente acha que o Bitcoin é intrinsecamente ligado à internet. Não tenha dúvidas, ele, como todas as criptomoedas hoje em dia, são sim primariamente usadas na internet, mas pela mera disponibilidade desse meio. A internet hoje em dia é algo bastante simples de ser usado. Se você está vendo esse vídeo, certamente você está com uma conexão de internet aí. Isso, porém, evidentemente pode gerar um risco, e se o governo resolver desligar a internet para impedir o Bitcoin vai acabar nessa situação? Esse tipo de proposta, desligar a internet, é meio sem sentido, porque, de fato, hoje em dia, o governo depende muito mais da internet até do que o indivíduo normal. Toda a sociedade funciona com base na internet de fato. Todo sistema financeiro hoje em dia usa a internet, inclusive militares e outros órgãos do governo. Hoje tudo é muito dependente da internet. Dessa forma, se o governo resolver desligar a internet, é provável que ele próprio se desintegre mais rápido ainda do que o resto da sociedade. Mesmo firewalls e dispositivos de proteção que alguns governos, particularmente governos de esquerda, adoram fazer esse tipo de censura, mesmo que usem isso para tentar impedir o uso livre da internet, no final das contas, eles não protegem nada. Com a VPN correta, consegue-se contornar todos eles, como mostra o pessoal lá na China acessando sistemas que bem entendem. A internet é essencialmente libertária e descentralizada. Bem, como o projeto satoshi.radio.br mostra, mesmo que se desligue a internet, seja por ação do governo, seja por um acidente ou problema ambiental, o Bitcoin pode continuar. O protocolo do Bitcoin exige sim uma rede de comunicação mundial, mas não necessariamente precisa ser a internet TCP/IP que estamos acostumados com tanta frequência. De fato, basta haver uma forma de comunicação que ligue uma quantidade considerável de nodos Bitcoin para a rede funcionar normalmente, mesmo que falte internet. De fato, a transmissão da transação usando o código Morse mostra que isso poderia ter sido feito de uma série de formas: telégrafos, sinais de luz, até sinal de fumaça. Aliás, isso mostra o acerto da comunidade Bitcoin em 2017 ao não aderir à expansão do tamanho dos blocos. A opção pelo aumento do tamanho do bloco, feita com o objetivo de dar mais agilidade, que foi abraçada por outras criptomoedas, tem o efeito de diminuir a resiliência da rede, justamente porque ela vai precisar de mais banda para cumprir sua função. Tal como, diga-se de passagem, o sistema bancário tradicional. No final das contas, o Bitcoin se mostra mais resiliente do que governos e bancos tradicionais, justamente por manter a sua necessidade de banda em um mínimo. Qualquer meio de comunicação pode transmitir as transações Bitcoins e até os blocos. Se a sua desculpa para não ter Bitcoins era a internet, pode começar a pensar em outra desculpa. Pergunta para o Elon Musk, inclusive ele tem se mostrado bastante criativo em arrumar desculpas para não usar Bitcoin. Pergunta para ele que ele vai te ajudar nisso. Ou então acorde e pare de chegar em segundo lugar igual o Elon. Obrigado pela audiência e parabéns para a equipe. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!